Vamos então fazer o primeiro exercício da lista. Para começar uma questão assim de termodinâmica, a primeira coisa que você deve fazer é fazer uma análise de quantos estados a gente tem. Bom, a gente sempre vai ter o estado inicial, né? Digamos, antes do problema começar, antes de tudo isso, as transformações acontecerem, onde eu tinha esses estados aqui. Então eu tinha um estado inicial 1, onde a massa, esse estado era 50 kg, a pressão era 250 kPa e a temperatura era 25 graus Celsius. Ok, esses são os dados que eu tenho para o estado 1. Qual outro estado eu tenho? O segundo estado que eu tenho é o seguinte. Bom, qual que então vai ser o meu estado 2? Eu vou aquecendo a água até que ela encontrou a mola. Então, antes dela encontrar a mola, digamos, a única coisa que estava acontecendo é que essa água estava sendo aquecida e o meu sistema variou. Ele encontrou a mola. Então, antes da mola, digamos, ser acrescentada, eu tinha uma certa variação. E então, encostou na mola. E quando ele encosta na mola, eu tenho mais um estado, certo? Então, nesse estado 2, deixa eu ver, no momento eu só sei que o volume é 0,2 metros cúbicos. E, por último, ele fala que a água é aquecida mais uma certa quantia, fazendo com que a mola seja comprimida 20 centímetros. Então, no final desse processo, quando a mola foi comprimida mais 20 centímetros, eu tenho mais um estado, que eu vou chamar aqui de E3. Quais dados eu tenho no E3? No momento, eu não tenho dado nenhum. Então, ok. Então, o primeiro ponto vai ser achar esses dados que a gente precisa. Escrevi aqui algumas variáveis para cada um dos estados. Então, agora vamos a algumas observações importantes. Primeira é o seguinte. Esse sistema pistão-cilindro, ele é fechado, certo? Quer dizer que esse pistão está impedindo essa água de sair e, ao mesmo tempo, não tem nenhum buraco ou entrada que possa fazer com que essa água saia. Ou seja, é um sistema fechado. Qual que é a característica de um sistema fechado? Se eu considerar a água como sendo o meu sistema, então a massa de todo esse sistema, ela não muda, porque não consegue entrar nem sair nada dali. Então, a massa, ela permanece constante durante todo o processo. Ou seja, qual que vai ser a massa no estado 2? Bom, é a mesma do estado 1, certo? Ou seja, 50 quilos. Qual que vai ser a massa no estado 3? A mesma, portanto, 50 quilos. Isso é uma informação importante e ajuda bastante. Bom, vamos ver. Como que a gente pode achar agora? A gente quer achar esses caras aqui, né? Como que a gente pode fazer isso? Um jeito, geralmente, para você achar pressão e temperatura, é você olhar na tabela. Só que para olhar na tabela, eu preciso ter pelo menos 2 dados. Então, vamos lá. Ok. Então, para achar os dados aqui no estado 3, eu preciso trabalhar com o que eu já tenho. Por exemplo, vamos ver o seguinte. Qual vai ser a pressão no estado 2? Bom, eu estou aquecendo isso, essa água está evaporando. Como ela evapora, ela aumenta a pressão do meu sistema. Só que quando ela aumenta a pressão do sistema, o pistão sobe. E, portanto, a água se expande, e quando a água se expande, a pressão cai, certo? Então, a pressão aumenta e depois cai. E daí, se eu fornecer mais calor, a pressão vai aumentar mais e cair de novo. Então, a pressão aumenta e cai, aumenta e cai. A pressão está aumentando e diminuindo. Então, a parte interessante é que se eu considerar que essa transferência de calor aqui é bem lenta, eu posso considerar que o quanto que a pressão aumenta e o quanto que a pressão cai é tão pouco. A pressão aumenta a mesma quantidade que ela cai, então ela volta para o mesmo valor. E se eu considerar que essa transmissão é lenta, então ele está aumentando tão pouco e tão, digamos, sutilmente, que é como se a pressão não estivesse aumentando. A pressão aumenta um pouco, cai, aumenta um pouco, cai, aumenta um pouco, cai, mas a pressão está sempre em torno do mesmo valor. Então, eu posso considerar que do estado 1 até o estado 2,
a pressão é constante. Esse é o que a gente chama de processo de quase equilíbrio. É um processo em que eu posso considerar que é como se eu tivesse um processo perfeitamente reversível e equilibrado. No caso, então a pressão do estado 2 vai ser a mesma do estado 1. É 250 kPa. Ok. O que mais eu posso achar? Bom, eu tenho a pressão e temperatura desse estado, certo? Mas quanto que era o volume dele? Como que eu posso achar o volume? Bom, eu sei que se eu tiver pressão e temperatura, eu posso olhar na tabela, certo? Olhando na tabela, eu posso achar o Vzinho, que é volume por unidade de massa, certo? Ou volume específico. Vamos agora achar o nosso Vzinho, né? O volume específico. Bom, como eu estou lidando com água, eu vou ver aqui, se eu não me engano, qual é. Aqui, tabela de água saturada, tabela 4. Vamos lá para a tabela A4. Então, aqui na tabela A4, com entrada em temperatura. E aqui, nessa linha, deixa eu aumentar um pouco, nós temos 25 graus Celsius. Porém, a pressão de saturação desse estado aqui, para essa temperatura, é 3,16 kPa. Mas, no nosso problema, a nossa pressão é 250 kPa. Ou seja, a pressão que a gente tem é muito maior do que a pressão de saturação. Quando você tem uma pressão superior à pressão de saturação por uma dada temperatura, isso quer dizer que o teu líquido ele está sendo comprimido. O que quer dizer um líquido comprimido? Quer dizer um líquido que, mesmo que eu aqueça ele não consegue evaporar, não consegue entrar em estado de evaporação. Então, se ele não é um líquido saturado, como que eu posso fazer? Bom, uma coisa que acontece com os líquidos comprimidos é que as propriedades deles variam muito pouco com a diferença de temperatura. Então, o que geralmente se faz é, quando você tem um líquido comprimido, você vai aproximar os dados comparando com um líquido saturado naquela temperatura. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho, para 25 graus Celsius, os dados da água saturada. Se essa água estivesse comprimida, esses valores seriam muito próximos dos valores que a gente tem aqui na tabela. Então, o que a gente faz é simplesmente pegar os mesmos valores, assumindo que essa variação seja muito pouca. Então, olhando aqui na tabela, eu vejo que o nosso volume específico para o líquido, nessa dada temperatura, vai ser 0,001003 metro cúbico por quilo. Agora, eu tenho esse Vzinho e tenho a massa. Como que eu posso achar esse volume? Bom, por definição, esse cara aqui, ele é quem? Ele vai ser o volume 1 dividido pela massa 1. Portanto, eu posso dizer que o volume 1, se eu multiplicar por M1 de ambos os lados, vai ser V1 vezes M1. Vou fazer um teste aqui. Então, fazendo essa conta aqui, eu chego no resultado V1, que vai ser 0,05015 metros cúbicos. Ok? Então, eu já achei aqui alguns dados do estado 1. Muito bem, agora vamos a algumas propriedades do estado 2. Quanto que é o volume do estado 2? Bom, o volume do estado 2 ele me deu, né? 0,2 metros cúbicos. Desculpa o quadro balançando, mas home office é difícil. O que mais eu posso dizer daqui? Bom, desse estado aqui para esse estado, o que aconteceu? Bem, a única diferença, a água expandiu mais e elevou esse pistão mais 20 centímetros para cima, certo? Só que quando ele chegou nesse estado 2 aqui, ele encostou na mola. E a partir daí, ele tem que, além de fazer o pistão subir, ele ainda tem que empurrar a mola para cima. O que isso me causa? Bom, eu sei a área, certo? Desse pistão. Então, tem aqui o meu pistão. Certo? Eu sei que ele estava nessa posição aqui embaixo e ele subiu até essa posição aqui em cima. Quanto que ele subiu?
Bom, o problema me diz que ele subiu 20 centímetros. Ou 0,2 metros, certo? Vou deixar assim porque é melhor trabalhar em metros. Bom, e o que mais? Eu sei que essa área aqui, essa seção transversal, é 0,1 metro quadrado. Então eu tenho uma área de 0,1 e uma altura. Você concorda que isso... Bom, isso aqui é um cilindro, né? Então se eu pegar essa área e multiplicar por essa altura, eu obtenho volume. Que vai ser esse volume extra aqui, certo? O quanto que ele expandiu depois. Que vai ser, deixa eu ver, vai ser 0,2 vezes 0,1, ou seja, vai ser 0,02 metros cúbicos. E por que isso aqui é interessante? Porque o que eu sei? Eu sei que eu estava nesse estado aqui, que eu tinha 0,2 metros cúbicos, e ele expandiu mais isso. Então, quanto vai ser o volume do estado 3? Vai ser esse volume mais esse. Ou seja, o volume do estado 3 vai ser 0,22 metros cúbicos. E olha só que legal. Como eu sei o volume tem a massa, eu consigo achar o meu volume específico para o estado 3. Qual vai ser o volume específico para o estado 3? Vai ser simplesmente o produto, a divisão, aliás, de V3 por M3, que eu também já fiz aqui, e vai ser, deixa eu ver, 0,0044 metros cúbicos por quilo. Ok, já chamo esse dado aqui. E qual que é a parte interessante dele? É o seguinte, o V3 é um dado que a gente acha na tabela, certo? Para usar a tabela eu sempre preciso de dois valores. Isso quer dizer que se eu tiver ou a pressão ou a temperatura, eu consigo, usando o V3 e esse outro dado, olhar a tabela e descobrir o terceiro. Mas como que eu posso descobrir um desses dois com o que eu tenho? Bom, dado essa informação da mola, parece que a mola não tem nada a ver com temperatura, então talvez seja melhor trabalhar com pressão, certo? Vamos pensar o seguinte. Eu tinha essa situação aqui. Meu pistão, certo? Está encostando na mola. A mola está fazendo uma força para baixo, uma força elástica. E, ao mesmo tempo, eu estou realizando uma força para cima, certo? Uma força que eu vou chamar de força de pressão. Bom, no estado 3. No estado 3 eu sei que a mola foi comprimida 20 centímetros. Então, qual que é a força elástica? Eu sei que pela lei de Hooke, eu posso escrever a força elástica como sendo a constante da mola, que é 100 kN, vezes a deformação que ela sofreu, que no caso foi 20 centímetros. Então, 0,2 metros, certo? Lembra que tem que usar nas unidades certas para o cálculo dar certo. Então, a força elástica nesse estado é igual a 20 newtons, certo? Bom, eu sei que então que é 20 newtons. Mas como que eu posso relacionar isso aqui? Bom, eu sei que nesse estado está em equilíbrio, certo? Então a pressão, essa força de pressão está equilibrada com a força elástica. Então as duas têm que ser iguais. Então eu posso escrever que isso aqui é igual ao Fp. Só que quanto que é esse Fp? Bom, antes eu precisava de uma força de 250, de uma pressão de 250 kPa para levantar esse pistão. Então eu precisava de 250 kPa, 250 kPa para levantar o pistão. E agora, além disso, eu ainda preciso de mais, digamos assim, uma pressão extra, de tal forma que eu consiga não só levantar o pistão, como empurrar a mola. Então eu preciso de mais uma segunda pressão aqui. Certo? E como que eu posso relacionar essas duas? Bom, eu sei que se eu pegar essa pressão aqui, vai ser dada por esse Fp. Como assim? Essa pressão extra que eu preciso vai depender de quanta força eu estou precisando para empurrar a mola para cima. Eu sei que eu preciso de 20 newtons para conseguir empurrar a mola nesse estado. Então, se eu pegar essa força
e dividir pela área, pela ação transversal desse pistão, que é 0,1, eu consigo exatamente essa pressão extra que eu preciso. Que no caso aqui dá o quê? 200. Portanto, se eu pegar a pressão que eu já tinha para levantar o pistão, somar com a pressão que eu preciso para erguer o pistão e a mola, eu vou ter exatamente o quê? Vou ter exatamente a pressão no estado 3. Que no caso vai ser quem? Esse 200 mais 250. Portanto, a pressão no estado 3 é o quê? 450 kPa. Então aqui eu já consegui achar um dos dados que eu queria, certo? E para achar a temperatura agora? Bom, para achar a temperatura, lembra que eu falei que eu precisava de dois dados para a tabela? Agora eu tenho pressão e eu tenho o volume específico. Se eu pegar esses dois dados, eu posso olhar na tabela. Bom, vamos então aqui na nossa tabela A5, que é a de água saturada, porém com entrada em pressão. A nossa pressão é de 450 kPa. Então, procurando aqui na tabela, a gente vê aqui, 450 kPa. Bom, agora vamos comparar o nosso Vzinho, certo? O nosso Vzinho, nosso volume específico, é 0,0044. Se você for olhar aqui, essa coluna aqui é o volume específico do líquido saturado e essa daqui é do vapor, ou do gás saturado. Então, vamos olhar aqui para 450. Ao mesmo tempo, 0,0044 é maior que esse valor, porém é menor que esse valor. Ou seja, o volume específico na nossa substância está entre o volume do líquido e o volume específico do gás. Então, ela não é nem líquido nem gás, porém uma mistura entre os dois. Uma mistura líquido-gás saturado. E qual que é a condição? Qual que é uma característica interessante de uma mistura assim? Para essa mistura estar em equilíbrio, a única forma dela acontecer é se tanto a temperatura quanto a pressão forem o par temperatura e pressão de saturação. Ou seja, dado que essa nossa pressão é 450, para que isso aqui esteja em equilíbrio, a temperatura tem que ser a temperatura de saturação. E se a gente olhar aqui na tabela, essa coluna aqui me dá justamente a temperatura de saturação para uma dada pressão. Então, olhando aqui na tabela, a gente vê que para essa pressão de 450, a temperatura de saturação é 147,90 graus Celsius. E assim a gente acha a nossa temperatura. Portanto, assim a gente mata a letra A no nosso problema. Bom, ainda falta a letra B. Vamos fazer isso agora. Vamos agora achar o trabalho de todo esse processo. Aqui, a segunda parte disso também pedia para desenhar um gráfico, certo? PV. Mas nesse caso a gente vai usar o gráfico justamente para achar o trabalho. Por quê? Bom, eu sei, né, que trabalho é, por definição, força vezes distância, certo? Então, se eu pegar uma força, e multiplicar por uma distância, vou chamar isso aqui de S. Se eu pegar uma distância infinitesimal, certo? Um ds, então eu tenho um trabalho infinitesimal, certo? Só que eu posso considerar esse ds como sendo o quê? Bom, se eu imaginar que eu tenho, por exemplo, um cilindro, qual que vai ser o volume desse cilindro? Bom, se eu considerar aqui, por exemplo, essa distância aqui é ds, e aqui eu tenho uma certa área, então, se eu pegar essa área e multiplicar por essa altura aqui do meu cilindro, eu obtenho, no caso, como é uma altura, um comprimento infinitesimal, eu vou ter um volume infinitesimal. Portanto, se eu dividir aqui, eu tenho que ds é igual a dv sobre a. Substituindo isso nessa equação, eu tenho que f dividido por a vezes dv, certo? No caso aqui é dv sobre a, que está aqui. Por que eu escrevi assim? Porque força sobre área é a definição de quê? Pressão. Então eu posso dizer que
um trabalho infinitesimal é igual a uma pressão vezes uma variação infinitesimal de um volume. Se eu integrar de ambos os lados, eu chego no resultado que o trabalho do estado 1 para o estado 2 é igual a integral de P em relação a V, indo de V1 até V2. O que isso aqui me diz? Isso aqui me diz que se eu fizer um gráfico no qual P é a minha variável dependente e V é a minha variável independente, a área debaixo desse gráfico é o trabalho, indo do estado 1 para o estado 2. Então, se eu fizer o gráfico disso, eu chego justamente no trabalho. Então, eu posso usar o gráfico para achar o trabalho? Sim, e é o que a gente vai fazer agora. Portanto, se eu fizer a área debaixo desse gráfico aqui, se eu fizer achar essa área aqui, eu, como eu mostrei aqui, vou achar o trabalho, certo? Então tá. Qual que é essa área? Bom, posso dividir isso aqui em dois formatos geométricos, né? Primeiro eu tenho um quadrado. Esse quadrado vai ser o quê? Vai ser um retângulo, no caso. Eu tenho essa base vezes essa altura. Ou seja, eu tenho a base que vai ser 0,2 menos 0,05 vezes a altura, que é 250. E aqui daí eu tenho um trapézio, certo? Como que eu posso achar um trapézio? Vai ser base menor, certo? Vou somar aqui, vai ser a base menor do trapézio, que é 250, aliás, a base maior, que é 450, vezes a altura, que vai ser esse comprimento aqui, vai ser 0,22 menos 0,2. Tudo isso dividido por 2. E, realizando, se você fizer os cálculos, você chega aqui, o trabalho do estado 1 até o estado 3 é aproximadamente 44,5 kJ. Assim, a gente já mata dois coelhos numa cajadada só, já calcula o trabalho e já faz o gráfico como a questão pedindo. E assim a gente encerra essa questão.